Aqui é o Eduardo, dando sequência à análise do Código Civil na sua parte geral, no livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais. Agora tratamos do capítulo 2, que trata dos direitos da personalidade, iniciando pelo artigo 11. O artigo 11 diz: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Então, o artigo 11 trata sobre os direitos da personalidade. Então, vamos falar um pouco sobre os direitos da personalidade. Primeiramente, temos que ter a noção de que toda pessoa que nasce com vida, ela tem já a aquisição da personalidade jurídica, né? A aquisição da personalidade jurídica surge com o nascimento com vida, onde a pessoa vai aí contrair obrigações e direitos com esse nascimento com vida. Embora tenha as teorias sobre o nascituro, né? Teoria natalista, teoria da personalidade, teoria concepcionista, que dizem ressaltar aí alguns direitos para o nascituro. O Brasil adota a teoria natalista, ou seja, o nascituro, embora não seja considerado uma pessoa, ele tem proteção legal de seus direitos desde a concepção. Então, personalidade jurídica, ela é um atributo necessário, uma aptidão genérica para ser sujeito de direitos, gozar os direitos. Agora, quanto a direitos da personalidade, aí já temos um pouco já de diferenciação. Os direitos da personalidade, eles indicam que aquela pessoa que é dotada de personalidade, ela tem o direito subjetivo de defender o que lhe é próprio, ou seja, ela tem o direito de defender a sua vida, a integridade, a liberdade, a sua reputação, a honra, a imagem. Então são direitos subjetivos porque cabe àquela pessoa, se ela estiver dentro do seu direito, negar a atuação de outras pessoas em relação à violação desses seus direitos. Ou seja, ela pode entrar com ação judicial para evitar que seus direitos sejam violados, por isso um direito subjetivo. Então, temos também que ressaltar que direitos da personalidade pode ser conceituado como sendo os direitos que têm por objeto atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si. Então, são projeções sociais os direitos da personalidade. Como natureza jurídica, pode-se dizer que o direito da personalidade são poderes que o homem exerce sobre sua própria pessoa. Existem dois grandes fundamentos para os direitos da personalidade, dividindo aí em dois tipos, a corrente positivista e a corrente justnaturalista. Na corrente positivista diz que os direitos da personalidade, eles ditam que os direitos da personalidade são aqueles reconhecidos pelo Estado apenas. No direito positivo, o Estado é que reconhece os direitos da personalidade, ou seja, não se aceita a existência de direitos inatos à condição humana. Então, na corrente positivista, não se assume que toda pessoa nasce com os direitos da personalidade. Na verdade, se assume que o Estado dá essa possibilidade, reconhece essa possibilidade para as pessoas que nasceram assim. Já a corrente justnaturalista, ela diz que todas as pessoas, que as pessoas assim que nascem, pelo simples fato de terem a condição humana, elas têm os direitos da personalidade. Então, são atributos inerentes à condição humana. Então, essa é a corrente justnaturalista. Temos ainda que salientar os elementos históricos, O direito da personalidade ele surgiu basicamente com o advento do cristianismo, que ressaltava a dignidade da pessoa humana, ou seja, todas as pessoas seriam consideradas filhos de Deus e, portanto, teriam uma dignidade a ser preservada. Surgiu então logo depois a escola do direito natural, que assentou essa ideia dos direitos inatos ao ser humano. E já depois, com a filosofia iluminista, no final do século XVIII, realçou e valorizou que cada indivíduo tem seus próprios direitos em face do Estado. Quanto à titularidade dos direitos da personalidade, ela é própria do ser humano, ou seja, a pessoa física. Aplica-se no que couber às pessoas jurídicas a proteção do direito da personalidade, conforme visto no artigo do Código Civil e também na súmula 227 do STJ. Então, em regra, o titular é o ser humano, a pessoa física, mas a pessoa jurídica, em alguns casos determinados,
poderá gozar de alguns direitos da personalidade. E quanto às características do direito da personalidade? Basicamente são 7 que a doutrina costuma classificar aí, características do direito da personalidade. A primeira característica é absoluto. O direito da personalidade é absoluto, ou seja, ele pode ter oponibilidade erga omnes. Ele impõe que a coletividade respeite aquele direito individual da pessoa, aquele direito da personalidade. Então, é um direito absoluto. Tem generalidade, ou seja, são otorgados a todas as pessoas apenas pelo fato de que elas existem. Pelo fato da pessoa existir, ela terá os direitos da personalidade. Por isso, generalidade aplica-se a todas as pessoas. Extrapatrimonialidade é outra característica do direito da personalidade. A extrapatrimonialidade ela dita que a ausência de conteúdo patrimonial direto, aferível objetivamente, ainda que sua lesão gere efeitos econômicos, ou seja, basicamente a extrapatrimonialidade não quer dizer necessariamente que os direitos da personalidade vão estar vinculados a patrimônio, a coisas físicas que aquele indivíduo possui, ou seja, que tenha repercussão aferível em termos de valor, ou seja, decorrente de patrimônio. Então são extrapatrimoniais, porque ferem justamente, estão relacionados a vários elementos do próprio ser humano, como psíquicos, físicos e etc. A quarta característica é a indisponibilidade, que abarca dois grandes aspectos, que é a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade. Na intransmissibilidade, não se admite a cessão do direito de um sujeito para o outro, ou seja, não pode se transferir o direito da personalidade de uma pessoa para outra, em regra, né? A irrenunciabilidade também não se pode abdicar de um direito da personalidade. A pessoa ela não pode abdicar do seu direito à vida, do seu direito à integridade moral, etc. A quinta característica é a imprescritibilidade, ou seja, não há um prazo para o exercício, ou seja, não se extingue o direito da personalidade. Não existe um tempo para que aquele direito da personalidade seja reivindicado, seja protegido. A sexta característica é a impenhorabilidade. Os direitos da personalidade não podem ser penhorados, embora não haja impedimento à penhora dos credores dos direitos patrimoniais correspondentes. Né? Direitos patrimoniais podem ser penhorados, enquanto que direitos da personalidade não podem ser penhorados. E a última característica que podemos notar é a vitaliciedade. Como o direito da personalidade ele é próprio do ser humano, ele é inerente à pessoa, ele só extingue com a sua própria morte. Em alguns casos, o direito à personalidade ele se projeta além da morte do indivíduo. Isso tem que ser deixado claro, que traz repercussões para a família e para seus herdeiros. Então temos três grandes campos aí dos direitos da personalidade, que é o direito à vida e à integridade psíquica, o direito à integridade psíquica e o direito à integridade moral. O primeiro campo, o direito à integridade do direito à vida, né? Ou seja, ninguém pode ser privado de sua vida. Toda pessoa tem direito à vida. E aí é por isso que o próprio sistema jurídico pune como crime, né, aqueles que violam a vida de outra pessoa. Agora, enquanto a integridade física, ela também é prevista no artigo 15 do Código Civil, né? Ninguém pode ser constrangido a submeter a tratamento com risco de vida, né? Ou tratamento médico, né? Ou intervenção cirúrgica, etc. Toda pessoa tem direito a manter o seu corpo íntegro, sem nenhuma mácula, né? Ou pelo menos tentar manter com saúde, etc. Temos também aí o direito ao corpo humano, né? O direito ao corpo humano vivo, né? E disso também decorre o direito ao corpo do morto, né? Que a família e seus herdeiros, de certa forma, podem proteger, que serão analisados aí no artigo 14 e no artigo 13, né? Temos também, quanto à questão de integridade física, o direito à voz, né? A emanação natural do som da pessoa. É outro tipo de direito relacionado aos direitos da personalidade. Quanto à integridade psíquica, temos aí o direito à própria liberdade, né? Direito à liberdade de pensamento, por exemplo, direito a criações intelectuais, direito à privacidade. Agora, quanto à integridade moral, temos o direito à honra, que pode ser dividida basicamente em honra objetiva e honra subjetiva.
Então é só um grande relance aí em relação aos direitos da personalidade. Vamos analisar um pouco do artigo 11, né? Como é que se dá essa redação do artigo 11. Capítulo 2, dos direitos da personalidade. Então, personalidade, vimos, né, que são aqueles atributos que toda pessoa tem, pelo fato de ser naturalmente uma pessoa, ela tem esses atributos que o tornam passivo de reivindicar aí judicialmente. Por isso, direitos da personalidade. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, ou seja, se tiver previsto em lei, que pode existir exceções na lei escrita, né? Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Então, os direitos da personalidade, nós já vimos o conceito, são intransmissíveis. Ou seja, intransmissibilidade é basicamente um aspecto da indisponibilidade, né? Ou seja, não se admite que se transfira de um sujeito para outro aquele direito da personalidade. Não é possível transferir a integridade moral, a honra de uma pessoa para outra. Não é possível transferir o direito à liberdade de uma pessoa para outra, porque são direitos inerentes à própria pessoa. Então, por isso, intransmissíveis. Irrenunciáveis. Da mesma forma que a intransmissibilidade, a irrenunciabilidade também é um aspecto da indisponibilidade. Ou seja, não se pode abdicar dos direitos da personalidade. Você não pode renunciar aos seus direitos da personalidade, salvo em algumas exceções, em algumas regras, né, como o próprio artigo 11 diz, né, com exceção dos casos previstos em lei. Não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Como assim, limitação voluntária? Não pode o próprio indivíduo dispor aí do direito da personalidade. Não pode o próprio indivíduo, por sua própria vontade, assinar um contrato, por exemplo, dizendo que ele não vai ter sua integridade física respeitada e, portanto, como é da própria vontade dele, teria aí a possibilidade de macular a sua integridade física ou seu próprio direito à vida, enfim. Não é possível que o próprio indivíduo pegue aí seus direitos da personalidade, transfira ou renuncie aos seus direitos, né? Salvo, claro, as exceções previstas nos casos determinados pela própria lei. Então, aí o artigo 11 é um artigo bem simples, bem tranquilo de se entender, o direito da personalidade, inaugurando aí o capítulo 2